Bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão? Bom dia, Dona Cisa, a senhora está bem? Então tá bom. Dona Cisa, estamos começando mais uma live. Pensa um negócio que eu gosto de fazer, é o tal da live. É a tal da live, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre o planejamento de 2026. Vocês viram eu fazendo o planejamento com o senhor, meu marido? E aí vocês ficaram todas empolvorosas, perguntando como faço, como faço. E eu estou aqui pra gente poder fazer isso juntas. Deixa eu só ligar aqui. Fazermos isso juntas porque eu sei porque já fiz, o que é caminhar sem direção. O que é me frustrar e terminar o ano frustrada, porque eu não sabia exatamente nem o que eu queria, mas eu queria muitas coisas, e eu falava como eu quero, e não conseguia. E esse ano eu vivi algo muito interessante. Na virada do ano. Cis, quantas vezes eu vivi a virada do ano triste? Por fora parecia que eu tava super feliz, super animada, mas por dentro eu estava triste. Por quê? Porque eu queria e eu precisava provar coisas para pessoas. Eu queria viver um esquema que não foi Deus que criou, foi o homem. Então eu tinha que estar na festa, na festa de ano novo, assim, ainda que fosse com a minha família, mas eu tinha que fazer algo. Que triste se eu não tivesse aquilo tudo que todo mundo estava tendo, que triste se eu não tivesse aquela ceia bonita, aquele look novo, uma viagem. Só que esse ano aconteceu algo tão interessante, porque eu falei pro Bruno, eu estaria muito feliz se jantássemos agora, era umas 8 horas, e passássemos a meia-noite dormindo. Estaria muito feliz. Porque a satisfação que eu tenho dentro de mim, ela não vem dos... Hoje, tá, Cis? Com quase 40 anos. Ela não vem dos estímulos externos. Eu demorei anos pra viver isso. E eu lembro que o ano passado, quem tava aqui o ano passado, lembra? Que o versículo que pavimentou minha vida, e eu falei, que nível é esse de maturidade? Eu preciso alcançar esse nível de maturidade. E eu passei o ano de 2025 inteiro, e agora a gente já entra no como você vai planejar o seu 2026. Eu entrei o 2025 inteiro, quem tava aqui lembra, falando que eu queria viver na raiz do que isso significava, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, toda a vida me alegrarei. Que nível de maturidade é esse que Abacuque alcançou, que satisfazia o desejo do coração dele, não de mostrar e provar algo para o mundo, não de provar, eu preciso no Natal ter uma família grande reunida, porque senão eu não tô feliz, eu preciso trocar presentes, e quando eu não tenho dinheiro pra trocar presentes, porque já aconteceu de eu não ter dinheiro pra trocar presentes, eu me sentia pequena, eu me sentia invalidada, e aquilo determinava a minha identidade. E todos trocando presente, e eu dei livros naquele ano de presente, e eu me sentia pequena, pobre, como se eu dependesse do que eu dou para os outros para validar quem eu sou. E eu falei, Deus, eu não quero mais viver isso, não. Eu quero alcançar um nível de maturidade que esses padrões não abalem aquilo que eu estou construindo. Eu quero ter a liberdade, nós vamos falar sobre liberdade daqui a pouco. Eu quero ter a liberdade de escolher que eu não vou dar grandes e caros presentes porque eu tenho um alvo. Eu tenho uma meta, eu tenho algo a ser conquistado. E se eu entrego mais do que eu poderia hoje, eu estou mais longe do que esse alvo. Eu não quero ser obrigada. Eu quero ter escolha. E pra mim, o maior nível de maturidade de alguém é poder escolher e não sofrer com essas escolhas. E eu passei o ano de 2025 inteiro falando, Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, toda a vida me alegrarei. Você consegue se alegrar hoje se você não tiver o dinheiro para comprar um presente para o seu filho? Você consegue se alegrar hoje se você vê a sua prima querida, amada, sua irmã, trocando de carro, fazendo viagens e você não tem dinheiro para fazer isso? Você consegue se alegrar hoje se você vê tantas pessoas tendo a facilidade de usar um Monjauro da vida para emagrecer e você não tem dinheiro para isso, também não consegue emagrecer e tá num corpo que você não gosta?
Porque pra mim, estar num corpo que não gosta é vestir uma roupa e não poder tirá-la. Se sentir desconfortável com aquela roupa e você não pode tirar aquela roupa. Pra mim, estar num corpo que eu não gosto é isso. Você conseguiria se sentir feliz? Satisfeita? Sabe, tem uma coisa que me tira do meu prumo, e eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, é quando o que eu faço não causa resultado. Então, por exemplo, eu tô cuidando muito da minha saúde por um problema específico e de repente eu fico doente naquele problema específico. Nossa, mas isso me tira do prumo. Mas eu falei pro Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que todos os meus esforços não cheguem no resultado que eu esperei, porque a vida não é uma linear, todavia eu me alegrarei. E é sobre isso que nós vamos falar no planejamento de 2026. Nós vamos trazer ferramentas práticas aqui, mas não adianta você ter todas as ferramentas, dominar todas as ferramentas, ter todos os esquemas e os métodos, se você não se tornar quem pode fazer mais. Nós só conquistamos aquilo que temos consciência de quem somos. Eu só posso ter mais se eu me tornar mais. E entender isso me fez ter a escolha de que se eu passasse o Natal, só eu, meus filhos, meu marido, e a gente ceiasse 9 horas da noite, 10 horas estávamos dormindo, eu estaria super feliz. Porque não determina quem eu sou viver no padrão do mundo. Em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem aqui quer em 2026? Cara, eu quero experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Coloca aqui embaixo, eu quero experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que olha só, existe 3 passos para conseguir fazer isso. A Paulinha quer, a Márcia quer, eu também quero, gente. Eu também quero. De verdade, assim, muito. Eu quero porque pra mim, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é ainda que a figueira não floresça, eu conseguir experimentar que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar, provar, degustar, sabe? Me satisfazer. Então a gente vai fazer 3 combinados aqui antes de eu te falar quais são as 3 formas de você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro, você vai pegar essa pipinha aqui, que eu não sei se é uma pipa, se é um avião, e você vai mandar para pelo menos 5 mulheres que aparecerem aí no seu feed, porque você não é das que crescem sozinha, porque a gente vai falar muito sobre ambiente aqui, e principalmente sobre o ambiente da sua casa, dona Cis, da sua casa. Vamos lá, mandei aqui para mais de 5, porque sou uma pessoa abundante. Se eu falar alguma coisa aqui, ó, você vai falar, putz, cara, por que eu não tinha pensado nisso? Eu quero pôr isso na minha vida, eu quero que isso seja como um alvo perfeito pra mim. Você vai colocar uma coroazinha aqui, como a Átila fez. Uma coroazinha, você vai colocar uma coroazinha e falar, eu reino e governo sobre essa palavra. Ela vai fazer efeito na minha vida. Não é mais uma palavra só que eu tô ouvindo, não. Não é só mais uma coisa que eu estou ouvindo, não. É o que vai mudar minha vida. Eu vou praticar, eu vou colocar em prática e isso vai transformar a minha vida. Então, você vai colocar uma coroa assim. E eu quero pedir pra alguém aqui... Ai, a gente vai fazer outro combinado. Então, já são 2. Escreve aqui pra mim como planejar seu 2026. Pra eu fixar, por favor, escreve pra mim. E aí, a gente vai fazer uma outra coisa. Vocês já participaram de cursos, eventos, culto, que mais? Convenções? E você viu que naquele lugar tinham, sei lá, 200 pessoas e, cara, 5 pessoas mudaram a vida, ouviram a mesma coisa que você, estavam no mesmo ambiente que você, viveu a mesma coisa que você, mas você não. Você fala assim, ué, gente, que show da Xuxa é esse? Que eu tava no mesmo ambiente, ouvindo a mesma coisa e a vida daquela pessoa mudou e a minha não. É a sua postura diante do que você está ouvindo que vai determinar se aquilo... Ai, obrigada, Tati! Se aquilo vai
transformar a sua vida ou não. Então, por favor, postura, dona Cis. Postura de mulher que arregaça as mangas e sorri pro futuro. Postura. Você vai pegar um papel, uma caneta, porque agora, dona Cis, você vai estar em aula. Como que você cobra que seu filho se comporte na aula? Postura, sente na cadeira, preste atenção no professor. Então, por favor, Cis, viva aquilo que você cobre dos seus filhos. Então, papel e caneta na mão, ó, já fiz várias anotações aqui, porque não dá pra planejar na cabeça, você só pode planejar no papel. Combinado? É um mapa. E o mapa precisa ser visto. Em Abacuque também, não, em Abacuque, não, em Ageu tá escrito: escreva essa palavra em grandes tábuas, para que inclusive quando você passar correndo, você consiga ver. O que é isso? Tô na correria. Cara, hoje tá na moda, né? Bonito falar tô na correria, tô na correria. Nossa, minha agenda tá super cheio. A era da produtividade. Quanto mais produtiva eu sou, melhor eu sou, mais respeitada eu tenho que ser. E a era da produtividade. E aí eu tô na correria, eu tô na correria. E cara, quem corre demais, vive de menos. Constrói de menos. Você já conseguiu. Não sei se você corre, eu sou uma corredora. Eu não consigo correr e assistir uma coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo correr e dar atenção pro meu filho, porque eu tô na correria. Ou eu corro, ou eu faço qualquer outra coisa. Então, em Ageu fala, então, ó, escreve isso, escreve os seus planos, escreve o seu mapa em grandes tábuas, para que, inclusive, quando você passar correndo, já que você tá na correria do dia a dia, você consiga ver aquilo e se lembre. Então, a primeira lição que você vai fazer aqui, nós vamos fazer um plano para 2026, e você vai pegar este plano, Cis, e você vai colocar, é o que eu faço, tá? Eu vou falar, tudo aqui eu vou falar daquilo que eu faço. Você vai colocar numa folha de sulfite, ou numa folha A3, numa folha A4, numa cartolina, e vai colocar num lugar que você veja todos os dias. Então, você vai escrever o que eu faço. Eu escrevo, faço a minha folha de... Eu colo 2 folhas de sulfite, né? E eu coloco na porta do meu guarda-roupa. Porque todas as vezes que eu abro o meu guarda-roupa, eu dou de cara com aquilo. Depois eu mostro, o Bruno também faz isso. Eu vejo aquilo todos os dias, então eu não me esqueço. Eu tenho um plano. Eu não me esqueço de orar por isso. Eu não me esqueço que eu tô vivendo um plano. E manda pra mais alguém isso daí, Cis. Mas, ainda que eu esteja na correria, cara, tô me trocando aqui rapidinho, porque eu tô, sei lá, tô atrasada, tem uma reunião e tal. Eu vou ver aquilo. Aquilo não vai passar dos meus olhos. Por quê? Porque o que mais faz o ser humano perder os planos dele são as distrações. E Cis, antes de um mau hábito te fazer mal, ele vai te fazer bem. Antes de você engordar como uma capivara raivosa, vai te fazer muito bem comer tudo que você tá comendo. Antes de você conseguir acordar mais cedo para ir treinar, vai te fazer muito bem ficar dormindo. Um mau hábito, escreve isso, Cis. Se você não colocou uma coroazinha aqui, eu não sei o que você está fazendo aqui, dona Cis. Porque isso mudou a minha vida. Um mau hábito, antes dele te fazer mal, ele vai te fazer muito bem. Então, o que nos distrai são as coisas boas. Não é coisa ruim que distrai a gente, não. O pecado é bom pra caramba. E eu ensino muito isso pras crianças. Filho, daqui a pouco, pro Theo, né? O Noah ainda é muito pequenininho. Drogas vão lhe ser apresentadas. Bebida, cigarro, aquele vape, redes sociais diversas, convites estranhos. E você vai querer aceitar tudo isso porque é bom. Droga não é ruim. Não sei se você, dona, você já experimentou algum tipo de droga, mas eu já experimentei maconha. É bom. É bom ficar naquela brisa. Eu não sei se você já ficou bêbada, mas eu já fiquei. E, cara, quando tudo tá desmoronando, você tomar alguma coisa que te anestesia, te faz, pelo menos naquele momento, fugir da dor, é bom. É tão bom que se torna um mau hábito. Falei pro Theo, ficar jogando o dia inteiro, telefone, videogame, é bom pra caramba. Chato é você ter que fazer suas obrigações. Chato é você ter que guardar a louça. Chato é você ter que limpar arrumar a cama. Isso é chato pra caramba. Bom é você ficar jogando o dia inteiro. Bom é você ficar assistindo televisão o dia inteiro. Eu sei, filho. Eu sei que isso é bom.
Mas eu falei pra ele, isso é um mau hábito. E até que isso te faça mal, vai te fazer tão bem. Vocês já ouviram? Quem já ouviu a história da perereca? Já ouviu a história da perereca? Quem que já ouviu a história da perereca, coloca aqui pra mim. Não, ninguém ouviu a história da perereca? A história da perereca é a seguinte, a gente fala muito dela aqui em casa. Sabe como que uma perereca morre? Tá muito não, Mary, tá muito não. Sabe como que uma perereca morre? De verdade, é o sapo, a perereca. Eu falo perereca porque nós somos o quê? Nós pererecas. A perereca morre assim, dona Cis. Você pega ela... Se você pega uma perereca e coloca ela direto numa panela fervendo de água, o que essa perereca vai fazer? Pular. Com todas as forças que ela tem, com toda a energia que ela tem naquele momento, o sistema límbico dela, que é a amígdala dela, vai ficar grande e ela vai fugir. Porque ela não quer morrer. Só que se você pega uma perereca e você coloca ela numa água fria, uma água, né, temperatura ambiente, aí você liga o fogo bem baixinho assim, e aquela temperatura vai subindo, só que ela vai se adaptando. Tá ficando um pouquinho desconfortável, mas ela vai se adaptando. Tá ficando um pouquinho mais desconfortável, mas eu vou me adaptando. Até que a água ferve e ela morre. Isso é um exemplo do que os maus hábitos fazem por nós. Eles nos aquecem e nos aquecem até um momento que ele começa a nos fazer muito mal. E todo mau hábito é um vício. E vício é uma falta de virtude, a virtude da temperança. Muitas mães chegam até mim falando, eu quero ter mais domínio próprio. Até para educar os meus filhos. Eu quero ter mais domínio próprio com os meus hábitos, até para que eu possa levá-los para um bom caminho. Eu quero comer melhor, dormir melhor. Eu quero, né, ganhar mais dinheiro, ter uma administração, uma melhor mordomia dos meus recursos financeiros. Eu quero não brigar tanto com meu marido, até para que os meus filhos vivam num ambiente, a gente vai falar de ambiente agora, um ambiente bom. Para que eles possam crescer, evoluir de forma segura. E aí você fala, não, eu quero. Só que falta o quê? Falta o tal do domínio próprio. E agora eu vou te dar a segunda regra de você fazer o seu plano de 2026. Fala de novo essa frase sobre os maus hábitos. Ó, anota aqui, quem puder, pra mim. Antes de um mau hábito te fazer mal, ele vai te fazer bem. Antes de um mau hábito te fazer mal, ele vai te fazer bem. Ou seja, são as distrações que nos afastam daquilo que nós queremos ver. E Cis, não Dona Carla que já acabou de entrar aqui, que Dona Carla não vai viver isso. Mas nós, brasileiras que somos, no Brasil que estamos, em 2026 vai ser um ano de maior distração das nossas vidas até aqui. Escreve o que eu estou te falando. Nós vamos nos distrair com excesso de feriados, porque eu acho que, se eu não me engano, são 11 feriados complementares, como que chama, Cis? Misericórdia, gente. Que se emendam, feriados emendados. Ou seja, a gente se distrai do plano, da alimentação, da atividade física, da rotina, se distrai. Porque é feriado, gente, feriado. Eu tô de férias, eu não posso fazer obrigações. Tem gente que de férias não faz um devocional, como se Jesus entrasse de férias. Tem gente que de férias não arruma cama, porque tô de férias. Excesso de feriados prolongados. Eleição. Tem muito pai de família, muito empresário, muita mãe. Prolongado, obrigado, Nath. Muita mãe que, ao invés de ficar dando atenção pros filhos, para o que tá construindo, pra base que tá construindo, vai ficar discutindo política em grupo. Políticos que, no fim das contas, no fim do dia, estão se abraçando lá, enquanto você tá desperdiçando tempo e energia de cuidar dos seus filhos, de cuidar de você, de cuidar da sua família, brigando. A política chegou num nível que tá inundando as casas. Me fala se isso não é demoníaco. Entrando, inundando os lares, afastando famílias. Porque se você não pensa igual ao outro, se você não sabe nem discutir... Eu não tô falando que
não é importante, que a gente não tenha que estudar como... Mas sério que você vai perder tempo da sua vida entrando em grupos de WhatsApp pra ficar discutindo política com quem não vai mudar de opinião? Se não tem uma coisa que eu descobri na minha vida é que eu sou limitada. E quando eu olho pra mim com essa verdade e falo, eu sou limitada, eu tenho tempo limitado e energia limitada, cara, eu preciso fazer com que a minha mente foque naquilo que de fato eu quero viver. Porque a política não vai transformar minha vida. O que vai transformar minha vida são os hábitos e a base que eu estou formando. Então eu não posso me distrair. Então, distração política, distração de feriados e Copa do Mundo. Como se ficar torcendo pro Brasil fosse... Gente, quem tá aqui há mais tempo sabe que eu tenho um ranço de comentarista de sofá. Tem um ranço de gente que senta no sofá com a barriga deste tamanho. Deste tamanho. Comendo amendoim, tomando cerveja e falando como que o jogador deveria estar jogando. Não treinou, não pegou um halter de 1 quilo o ano inteiro e quer falar como que o jogador de futebol deveria estar jogando. Obviamente, porque você é o cara que deveria estar fazendo isso. É claro. É óbvio. Pronto, momento desabafo, acabou, enfim. Então, a segunda coisa que você tem que fazer é dominar as suas manhãs. Cis não tem como ter... Cis, ranço. Não tem como você ter domínio próprio, ou seja, gritar menos com seus filhos, conseguir constância naquilo que você pede pra eles, trazer pra eles um senso de obediência, ou seja, quando eu falo, você obedece e as coisas vão ficar tranquilas nesta casa. Se você não consegue ter domínio próprio das suas manhãs, a forma que eu vivo as minhas manhãs determina a forma que eu vou ver os meus dias. Se você acorda correndo, eu era assim, Cis. Acordava numa correria desenfreada. Já acordava nervosa, irritada com todo mundo porque tava atrasada. Então, gente, vambora. É óbvio que o seu dia não vai ser bom. É óbvio que você não tem substrato, adubo, pra conseguir, na hora que seu filho vem com o show da Xuxa, porque eles vêm, eu não sei aí na sua casa, mas aqui acontece, né? Você manda fazer uma coisa, a criança dá 1000 desculpas, faz 1000 argumentações e não faz. Isso quando não te ignora. E você não tem substância pra respirar e falar, ele é só uma criança, ele está aprendendo, eu sou adulta, eu preciso ensinar. Porque se eu entro na dele, quem errou sou eu. Quem perdeu fui eu. Então, quando você começa, Cis, eu não tô falando de você, preciso acordar 5 horas da manhã, não. Que horas que a tua casa acorda? Que horas a sua casa acorda às 9 da manhã? Acorda 8h30. Eu cronometrei, coloquei nos meus stories, eu demorei 12 minutos pra ler 3 capítulos da Bíblia. Meu filho, eu já aprendi tanto hoje, lendo Mateus aqui, o tanto que eu escrevo. E não é a primeira vez que eu leio Mateus. 12 minutos. Aí você fala pra mim, cara, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu lembro uma vez que o Theo me chamou pra brincar, pra ver o que ele estava fazendo. Eu tava aqui de férias, ele, o Theo e um amiguinho. E aí ele queria me mostrar que ele tinha adquirido uma habilidade nova ali. E eu falei, filho, não dá, agora não dá. Eu tava fazendo comida, eu tava com comida no fogo, alguma coisa assim. Falei, filho, agora eu não consigo. Aí ele veio até aqui em cima, porque ele estava lá embaixo. Ele veio até aqui e falou assim, mãe, 5 minutos você tem. Aquilo me quebrou. Porque 5 minutos eu tinha. É o automático de me afastar sempre daquilo que eu deveria estar fazendo e me prendendo a coisas que são importantes. Eu deveria estar fazendo comida, obviamente, mas 5 minutos eu tenho. 12 minutos do seu dia você tem. Pra se alimentar de água que vai te sustentar durante todo o dia. Então vamos lá. A primeira coisa pra você conseguir fazer um plano é você alinhar aquilo que você é capaz, aquilo que você consegue agora com o que você quer viver. Eu tava vendo um vídeo de um cara que trabalhou nas Forças Armadas, nas Forças Especiais dos Estados Unidos. E ele tava falando, ele pediu demissão quando ele pediu demissão porque ele queria empreender. Porque o que ele pensou? Cara, aqui é disciplina. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo.
Você vai se identificar. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu tenho hora pra comer, hora pra treinar, hora pra isso, hora pra aquilo. E como eu participei dos esquemas táticos, das missões especiais pra pegar, né, terroristas, enfim. Ele falou, eu tenho tudo, eu tenho a mentalidade que eu preciso pra tocar um negócio próprio pra mim. Porque eu sei que isto daqui não vai se sustentar. O máximo que vai acontecer é eu me aposentar como um soldado, né? E lá nos Estados Unidos, eles são muito respeitados. Eu fui pra lá... A última vez que eu fui pra lá, a gente tava num show das baleias lá, do Sea World, e entrou dois veteranos de guerra. E eu não sei como eles sabem que os caras são veteranos. Do nada, eu vejo que uma galera levantou e começou a aplaudir, eu achando que o povo tava aplaudindo a baleia. Aí eu, Bruno, o povo tá aplaudindo a baleia, não tá fazendo nada demais. Aí ele olhou pra trás e os caras, eu não sei se eles estavam com uma roupa diferente, eu não lembro. E, a galera ovacionando os caras. Porque lá eles respeitam muito quem briga, quem vive, igualzinho aqui no Brasil, mas enfim, quem defende o país deles, né? E aí esse cara tava falando que então ele pediu demissão. E quando ele chegou na casa dele e falou, cara, agora eu vou construir meu negócio, tá? Ele foi construir um negócio de café. Ele se perdeu real. Ele não conseguia ter os esquemas, assim, ele se perdeu nos hábitos, na rotina. E ele começou a se questionar como ele era tão disciplinado lá... E pra fazer algo para ele não conseguia ter a disciplina que ele desenvolveu lá. Você se identifica com isso? Se isso é muito boa pra fazer as coisas pelos outros. Eu trabalhava numa empresa e, cara, eu ia com cólica. Eu me dopava, às vezes, do Buscopan pra ir trabalhar. Eu ia de qualquer jeito, mas eu ia. Agora, quando eu comecei a trabalhar pra mim, dentro de casa, virou um show da Xuxa. Você se identifica com isso? Pra fazer as coisas pros outros, você faz muito bem feito. E aí, quando é pra fazer pra você, você se perde? Você se perde nas rotinas, você se perde no que você tem que fazer, parece que dá uma preguiça do além. Pois é, foi isso que esse homem viveu. E eu não tô falando de mim, eu tô falando de um cara das Forças Armadas Especiais, Forças Especiais. E ele pensou que a maioria de nós, anota isso, porque isso vai ser muito importante pra gente construir também a base dos nossos filhos. A maioria de nós, seres humanos, não estamos prontos pra liberdade. Nós não estamos prontos para a liberdade. Para ter a força necessária para fazer o que a gente precisa quando você é livre para não fazer. Os nossos filhos, Cis, a gente tá aqui, ó, construindo uma base forte. Eu não tenho como garantir para você que os meus filhos vão viver tudo o que eu quero para eles. Mas eu posso garantir uma coisa pra você. Se eu não fizer uma base forte e não der substrato pra eles, pavimentar um bom caminho para que eles trilhem um grande caminho, a chance deles quebrarem é maior. Eu não tenho garantia do que os meus filhos vão fazer com o que eu ensino pra eles hoje, mas eu tenho como controlar, como influenciar o que eu estou fazendo hoje. E isso eu aprendi na corrida. Então, a maioria de nós não estamos prontos pra liberdade. E o que eu faço se eu tenho essa liberdade e preciso construir bons hábitos? Eu preciso ter esquemas bem estabelecidos. E ele lembrou disso. Lá, ele tinha esquemas bem estabelecidos. O ambiente lá, e aí entra o que você precisa para 2026, transformar o seu ambiente num ambiente à prova de erros. Um ambiente que facilite o acerto e dificulte o erro. Porque não adianta você ter planos. Eu quero correr 5 quilômetros, eu quero treinar 3 vezes na semana. O que mais que a maioria das pessoas colocam? Que é engraçado que a maioria das pessoas coloca sempre a mesma coisa. Eu quero guardar dinheiro, eu quero emagrecer 10 quilos. Se você não transformar quem você é e tiver consciência do que você é capaz no momento, não sustenta. Fevereiro já caiu por terra todos os seus planos. E não é porque você é fraco, mas é porque você não tem um bom esquema. E é isso que o Discipline, se tá com vagas abertas, vai fechar dia 4 de janeiro, que inclusive é dia do meu aniversário. O Discipline se vai trazer pra você os esquemas. E o ambiente, porque ali a gente tem um ambiente de uma galera. Quem já fez o Discipline aqui fala? Uma mulherada que tá arregaçando as mangas, olhando pro futuro e sorrindo pra ele. Eu vi meu futuro, eu gostei dele, eu tô indo pra lá. Mas eu preciso saber como chegar lá. Então a questão é, Cis, o que você quer viver em 2026? Mais do que isso, quem... Agora você vai responder essa pergunta pra você. Primeiro
primeira meta. Quem você quer se tornar em 2026? Porque essa liberdade que nós temos de não fazer tá acabando com a construção da base que precisamos fazer. Olha ela, dona Cis. Entende? Quem você quer ser? Cis, eu quero ser a mulher. Sabe assim, ó, coisa básica. Que às vezes o povo fala, ai, nossa, que fútil. Que fútil. Eu quero ser a mãe que chega na escola dos meus filhos pra buscar eles e os amiguinhos falem pra eles assim, ó, baita mãe, hein? Baita mãe, que eu dê orgulho pros meus filhos. Fisicamente falando. Eu não quero ser a pessoa que expõe meu corpo, porque eu não sou assim. Mas sabe aquela mãe que os filhos, principalmente que eu tenho filhos homens, a beleza importa pros homens. Queira você, dona Cis, o fato de você não aceitar isso não significa que isso não seja verdade. Importa pros meus filhos que eles olhem pra mim e sintam orgulho de mim. Então, uma das coisas que faz eu querer, como diz, como a gente ouve muito, meter o shape, é que o meu filho, o meu marido, se orgulhe de andar comigo ao lado. Quando eu leio a mulher de Provérbios 31 na Bíblia, se você nunca leu, a gente caminha com ela o Discipline-se inteiro, porque ela é muito maravilhosa, ela é minha mentora da vida. Cara, eu não consigo ver uma mulher feia. Eu não consigo, eu só consigo ver uma rainha linda, poderosa, bem vestida. Ela trabalha com moda. Não tem como ela ser feia. Não tem como ela ser feia. Então me fala uma coisa, quem você quer se tornar em 2026? Se você não souber isso, dificilmente você vai conseguir sustentar os seus planos, porque a liberdade de não fazê-lo tá batendo na nossa porta o dia inteiro. Não é difícil treinar 1 hora por dia, é difícil falar não pra comida o dia inteiro. A Átila fez o Discipline, se ela sabe do que estou falando. E às vezes a gente... outro dia eu perguntei pra uma menina, você tá casando por quê? Porque é a sequência da vida. Ou porque você sabe o que você quer viver dentro de um casamento. As pessoas casam sem saber por que estão casando. Elas têm filhos sem saber por que querem ter filhos. Aí se separam. Porque no início, na base, não questionaram certas coisas. Eu sempre fui uma menina muito questionadora. Com 10 anos eu descobri que a vida era difícil pra caramba. Por quê? Porque eu vivi uma coisa com 10 anos que a maioria das crianças, todas, nenhuma criança deveria viver o que eu vivi com 10 anos. Com 10 anos eu já tinha sido, né, abusada, enfim. Eu não fui abusada, eu fui molestada. Só que eu não entendia direito o que estava acontecendo ali. Eu falei, com 10 anos, eu e minha mãe, ela era casada com um ser humano, o ser humano começou a usar drogas, e pra sobreviver, literalmente, pra sobreviver, minha mãe e eu tivemos que fugir de casa à noite, atrás de polícia, porque tinha acontecido um show da Xuxa ali, e eu tive que fugir de casa de pijama com 10 anos. Eu não vou entrar em detalhes da história, porque é a história da minha mãe, mas ali eu descobri que a vida era difícil pra caramba. Aí minha mãe voltou com a polícia, a gente voltou no carro da polícia, já andei de polícia, já andei de ambulância. Pegamos os meus irmãos, porque eles ficaram presos com o ex-marido, e fugimos. E a polícia, na época, não tinha Maria da Penha. A polícia falou assim pra minha mãe, você tem 2 horas. A gente consegue segurar ele aqui 2 horas. Você tem 2 horas pra sumir, porque se ele te encontrar, ele te mata. Uma mulher, 3 filhos. E minha mãe sumiu. Enfim, a gente dormiu na igreja, coberto de cortina. Foi um momento, uma fase muito... Eu fiquei um tempo sem ir pra escola. Foi uma fase muito difícil, não tinha roupa. A gente não tinha, porque a gente saiu com a roupa que a gente tava e a gente precisou sumir. Eu lembro que até esses muito pouco tempo atrás, eu não dormia de pijaminha, assim, bonitinho. Não dormia. Porque eu tinha medo que se acontecesse alguma coisa na rua, à noite, eu precisava estar bem vestida pra sobreviver. Traumas que nos acompanham pro resto da nossa vida. E com 10 anos eu descobri que a vida era difícil. E eu me questionei muito, muito a dificuldade da vida. E eu lembro que depois disso a minha mãe tomou muitas decisões ruins, muito proveniente à falta de inteligência emocional nos relacionamentos. Ela não sabia lidar com as pessoas. E não é só relacionamento amoroso, qualquer tipo de pessoa. E eu lembro que eu questionava pra ela e falava, cara, você não... Na minha cabeça, com 10 anos, você não consegue perceber que os seus erros refletem em mim? Que os seus erros tornam a minha vida difícil?
E eu tomei uma decisão naquele momento. Eu vou facilitar a vida dos meus filhos com os meus hábitos. Eu tinha 10 anos, eu fiz um pacto comigo. Eu não vou ser igual a ela. E eu, com os meus hábitos, eu vou facilitar a vida dos meus filhos. Porque com 10 anos eu achava que eu era obrigada a ter filhos. Eu achava que todo mundo tinha que ter filhos. Aí a vida foi passando e eu percebi que eu não precisava ter filho. Pra que eu vou ter filho? Por que eu vou ter filho? Olha lá. E aí eu falava, cara, eu não preciso ter filho. Fez... Ah! E eu não queria ter filhos. Porque a vida é muito difícil. E com 3 crianças ficou mais difícil ainda. Bom, enfim, a vida passou. Eu tenho 2 filhos hoje porque eu quis. Escolhi ter. Mas por que eu tô te falando isso? Questione-se. Questione-se. Por que você quer emagrecer? Coloque um motivo que seja seu, cis. Para de andar no que o mundo está te dizendo. Por que você quer emagrecer? Por que você quer ter dinheiro? Por que você quer construir um 2026 melhor? Para com essa motivação barata. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Quem falou? Jesus falou isso pra você? Jesus falou? Aí eu profetizo. Até pra uma profecia acontecer, tem que ter uma ação. E essa ação é sua. Cara, Deus prometeu pra Moisés que ele entraria na terra prometida e ele não entrou. Por que ele não entrou? Porque Moisés não obedeceu. Entre a promessa e entre o propósito e a promessa, entre isso acontecer, existe um fator determinante que é você, é o que você faz. Uma vez eu recebi uma profecia, você vai escrever livros. Beleza, se eu não pego uma caneta, um computador e escrevo, não tem livro. E a promessa morre comigo. Quantas pessoas morrem com promessas de Deus na vida delas? Quem você quer se tornar vai determinar se você vai fazer acontecer as promessas de Deus na sua vida ou não. Para com esse sentimentalismo barato, me irrita. Ai, a vida extraordinária. Tá acabando com a mentalidade de muita gente. É o arroz com feijão bem feito. É quem você vai se tornar. É o ordinário bem feito todos os dias que faz com que a gente viva uma vida extraordinária. Ela não acontece porque alguém profetizou. Ela acontece porque você se tornou. Nós podemos muito mais, fazer muito mais, se nos tornarmos muito mais. Por que você quer ser uma boa mãe? A troco do quê? A custas do quê? Então, a primeira meta que você tem que ter para 2026, Cis, é quem você quer se tornar. Quando chegar lá no final de dezembro, quem que você quer se tornar? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Eu treino há 4 anos musculação, agora que vejo um músculozinho acontecendo, 4 anos. A figueira não floresceu por 3. Mas tava lá, na esperança que um dia ia ser. Por quê? Porque eu quero me tornar uma mãe que vai buscar os filhos na escola e os filhos têm um orgulho dela. Porque eu já vi criança com vergonha dos pais, porque eles estavam acima do peso. Se eu acho isso certo ou errado, eu não tô aqui pra julgar a moralidade de ninguém. Eu tô aqui pra te falar a realidade, eu já vi. E é uma coisa que eu não quero viver. Até porque eu quero que, quando eu falar pros meus filhos, vai treinar, eles olhem pra mim e não possam dizer, ué, mas você não vai? Eu quero ser uma mãe moral. É aquela mãe que fala o que sustenta. Eu quero que os meus filhos, eles podem reclamar de tudo. Eu sei que eu vou traumatizar eles, e tem trauma que é bom. Tem trauma que é bom. Eu tenho chegado a essa conclusão. Eu tenho chegado a essa conclusão. Não entendi sua pergunta, como a minha mãe ficou. Não fui eu que tinha vergonha da minha mãe, não. Minha mãe sempre teve uma boa alimentação, assim. Uma vida extraordinária, por fato de Deus permitir deixar dormir. Verdade, Cis. Agora, se for em relação aos erros da minha mãe, enfim, depois que minha mãe aceitou Jesus, a vida dela mudou muito. Hoje minha mãe consegue lidar com pessoas. Minha mãe realmente, ela sabe disso. Ela tem essa consciência, ela tem muita dificuldade de lidar com as pessoas e isso traz problemas pra nossa vida. Porque o ambiente nos molda. Hoje ela melhorou absurdamente. Nossa, depois de Jesus, minha mãe é outra pessoa, assim. Mas enfim, vamos voltar. Você precisa saber quem você é.
Você achou que isso aqui ia ser completo de 2026, né? Não é mesmo? Quando eu e o Bruno sentamos para conversar, antes da gente começar a pôr metas no papel, Cis, a gente se pergunta quem eu quero ser, quem eu quero ser. A gente também se pergunta como eu vou fazer para me tornar isso, porque tem duas perguntas que a gente sempre faz para nós, anota aí. O que eu deixo em 2025? Cara, não levo isso. O que me atrapalhou em 2025? O que drenou minha energia em 2025? O que eu deixo? E aí, uma das coisas que a gente colocou lá, eu vou expor aqui minhas costelas quebradas, mas vou expor minhas celulites pra vocês. O comodismo. Tem toda uma história, enfim, mas a gente se acomodou, porque a vida tava boa demais. A gente tava bem. Então, a gente tava tão bem que a gente se acomodou. Então a gente deixa pra lá. Beleza, eu deixo pra lá. Só que se eu não tiver consciência de que isso foi um problema pra mim no ano anterior, eu carrego isso pra mim pro próximo ano e vai continuar sendo um problema. Então, beleza, acomodismo. Aí, como eu faço pra não carregar? Porque beleza, ter a consciência, ok. É igual o autoconhecimento. Galera fala assim, nossa, o autoconhecimento é bem importante, é muito importante. Legal, eu também acho. Se eu não me autoconhecer, a vida não segue. Porque eu não sei de que ponto eu estou partindo do que eu sou capaz de fazer. Mas o que eu faço com isso? Tá, descobri que sou invejosa. E aí? Então, autoconhecimento por si só não sustenta nada. Conhecimento sem ação é ilusão. Então, beleza, descobri que sou invejosa. Faço o que com essa informação? Eu preciso ter estratégias para vencer isso. E aí entram uns esquemas, entra o ambiente. Nós vamos falar sobre ambiente. Então, o que te atrapalhou em 2025? O seu plano não pode começar de qualquer jeito. Ele precisa começar de um ponto de partida de consciência. Ah, cara, me atrapalhou muito brigas com meu marido. É uma coisa que me atrapalhou muito. Me atrapalhou muito não ter uma rotina, correria, viver no automático. Beleza? Consciência, não quero levar para 2026, não quero isso para minha vida, ok. Como? E o como só se sustenta se eu me torno. Como eu faço para não brigar mais com meu marido em 2026, porque isso atrapalhou a nossa vida? A energia que a gente poderia estar gastando, conquistando coisas, planejando, resolvendo problemas, a gente gastou brigando. E lembra que eu falei no começo da live? Sou limitada. Você é limitada. Energia não se sustenta. Energia você é igual celular, você começa com energia no começo da manhã, e aí é uma parte da manhã que você tá motivada, vou fazer, vou treinar, não sei o quê. Quando chega no fim da tarde, você tá podre, porque a energia se limita, e aí você já não quer decidir mais nada, porque você tá cansada. Por isso que o nosso ambiente, ele tem que facilitar o que é certo e dificultar o que é errado. Facilitar o que eu decidi de manhã quando eu tava descansada, e dificultar eu não fazer o que eu deveria porque eu estou cansada. Pessoas cansadas decidem mal, pessoas cansadas brigam mais, pessoas cansadas comem mal. Então, como que eu faço um esquema na minha vida, um sistema que sustente a minha ação quando a motivação já foi embora? Quando a energia... Então, por exemplo, eu e meu marido, tá? A gente não tem conversas importantes ou decisões importantes à noite. Porque a energia dos dois tá baixa, a gente tá cansado, a gente já decidiu demais o dia inteiro. Não tem conversas difíceis à noite. Eu, tô falando de mim, não faço decisões importantes no meu período menstrual. Porque eu sei que eu tô num período hormonal, que eu tô às vezes triste, às vezes feliz, às vezes brava. Eu não tô normal. Eu não tô no meu melhor, não é que eu não tô normal. Isso também é o meu normal. Eu também sou essa pessoa. Mas eu não tô no meu melhor. Então eu pego a minha fase ovulatória... E aí eu controlo isso no aplicativo. Cara, essa é a fase que eu vou construir músculo, que eu vou decidir coisas importantes, que eu vou fazer compras importantes. Eu não faço, por exemplo, vou comprar um carro. Eu não compro o carro no período de menstruação, não compro. Porque eu sei que eu vou comprar tudo errado, eu vou na emoção, porque meus hormônios não estão normais, eles não estão equilibrados. Então, entende como é importante a gente entender quem nós somos para decidir melhor? Bom... Então, o que você deixa e o que você leva? O que você fez de muito bom em 2025 que você leva com você para 2026? Cara, em 2025 eu consegui treinar melhor. Então, em 2026 eu só continuo nessa constância.
O que te enfraqueceu em 2026 e o que te fortaleceu em 25? Se você não tiver essas respostas, seu plano vai por água abaixo, como tem indo todos os anos. E outra, disciplina não é força de vontade. Disciplina não é força de vontade. Cis. Disciplina não é força de vontade. Disciplina é eu ter um esquema, um método na minha casa que me faça sustentar no dia mal o que eu me prometi no dia bom. Construir esse esquema, construir essa rotina, facilitar o que é fácil, dificultar o que é difícil, vai fazer com que você sustente seus planos. Então, por exemplo, coisa básica aqui. Eu não me hoje sim, tá? Porque hoje eu tenho substrato pra isso. Eu consigo carregar essa mochila um pouco mais pesada. Mas no começo eu não me importava em construir uma dieta boa. Aí deixa eu ir na nutricionista. Aí a nutricionista vai me passar um plano alimentar. E aí eu vou conseguir fazer dieta. Mentira! Quantos planos alimentares você já teve e caiu por terra? Por quê? Porque você não tem o esquema ainda. Então, mais importante, por exemplo, do que você ter a dieta muito bem escrita que você não vai fazer, é você conseguir fazer a comida da semana, por exemplo. Aí, depois que eu tô com esse hábito formado, aí eu procuro uma nutricionista, porque eu não vou gastar meu dinheiro à toa. Porque eu tenho um esquema que vai sustentar a minha decisão. Porque se eu não consigo cozinhar, na correria eu peço um iFood, eu como de forma emocional. Quando eu tô na fissura de comer uma coisa, preciso comer uma coisa deliciosa. Ou se você tem o hábito de, sexta-feira à noite é o dia de comer besteira. Não tem essa. Aí você fala, não, eu não vou comer. Mas aí tem aquele ambiente, Aí o seu marido já tá acostumado com esse hábito. Aí ele, cara, o que a gente vai pedir hoje? A pizza? Não, porque eu tô de dieta, eu falei pra você. Aí vira um show da Xuxa. Então, como que eu posso transformar a coisa fácil no momento difícil? Se eu tenho comida na geladeira, ainda que eu não queira comer aquilo, porque acontece. Ainda que eu não queira comer aquilo. Mas eu tenho a opção de não pedir um iFood. Eu vou comer a comida que tá na geladeira, porque ela tá pronta, ela tá ali. Aí eu não fujo da dieta, eu não gasto dinheiro. Eu mostro pra minha família um ambiente bom. Um ambiente de boas decisões, de boas escolhas. E aí eu deixo esses excessos. Eu deixo os excessos para eles virem em momentos de excessos. Eu não preciso comer fora toda semana. Mas eu não me privo de comer fora quando eu tenho um bom motivo. E aquilo tem um sabor melhor. Vamos comemorar algo. Vira uma rotina, vira uma tradição. Não vira balela, não vira uma coisa, sabe? A pizza, ela tem um sabor especial. Ela vira um momento de comemoração. Ela não vira uma fuga, porque você não se preparou para os momentos difíceis. Então, a disciplina, ela vem como esse lugar de que eu sustento no dia mal o que eu me prometi no dia bom. Não é força de vontade, é esquema, é estratégia. E outra, para de decidir que você vai fazer tudo. Eu não sei se você treina na academia, mas se você treina, você sabe que se você pega mais... Eu tenho o joelho podre. Podre, meu joelho, misericórdia. Se eu pego mais peso do que eu posso aguentar, o meu joelho lesiona e eu fico dias sem treinar. Já fiz isso. Não, vou meter aqui 60 quilos no agachamento, 30 de cada lado, porque eu sou bichão e eu tô no meu momento, no meu período fértil de folicular, então eu tô o bichão mesmo, aí eu vou e meto, quero treinar igual homem. Aí zoa meu joelho. Aí eu fico semanas sem poder treinar. Valeu a pena? Constância vai na contramão da intensidade. E eu sou uma pessoa intensa, tá, Cis? Eu sou uma pessoa intensa. É uma das minhas lutas. Eu não ser essa pessoa intensa. Que quando eu me proponho a fazer algo, eu quero fazer
Como se eu tivesse uma final de campeonato e aquilo drena toda a minha energia emocional, física, espiritual, e daqui a pouco eu não faço mais nada. Ser 880, que tem uma galera que tem muito orgulho de dizer isso, é coisa de gente imatura, que não consegue sustentar a longo prazo a mochila que carrega. Então, se você pega mais peso do que você aguenta, você perde tração no caminho. Entende? Se você coloca mais peso na mochila de quem ainda não está pronto, ao invés de você ter um parceiro ali, você quebra essa pessoa. Isso vale para nós, isso vale para os nossos filhos. Então você não dá conta de acordar cedo, comer melhor, ler a Bíblia, guardar dinheiro, se você não vem fazendo tudo isso, construindo isso. Você vai pôr uma mochila tão pesada nas suas costas que você não vai conseguir andar todo o trajeto. Então a disciplina, ela se sustenta a partir da autoconfiança. E como que eu tenho autoconfiança? A partir de pequenas vitórias. Então eu não vou acordar 5 horas da manhã se hoje você acorda 8. Você vai acordar 7h30. E aí você vai sustentar esse 7h30 por uma semana. Cara, isso vai te dar autoconfiança. Autoconfiança. O seu cérebro vai entender. Ela consegue. A gente consegue. A gente consegue. Isso é neurociência. A gente consegue, a gente consegue, a gente consegue. Às vezes você não precisa de uma grande vitória. Você precisa de uma pequena. E agora eu vou me preocupar só em acordar cedo. Agora me diz uma coisa, Cis. Qual é o único hábito que você vai realmente se importar em construir em 2026? Aquele hábito que é angular. Angular. É aquele hábito que se você conseguir, você irradia para todas as outras áreas. Comigo, quando eu comecei esse processo de mudança de hábito, porque nunca ninguém me ensinou isso, eu comecei acordando cedo. Porque eu sempre admirei quem acordava cedo, mas eu acordava tarde pra caramba. Eu era a pessoa que acordava, se deixasse antes de eu trabalhar, 12h, 1h da tarde. Eu nunca gostei de acordar cedo. Eu não gosto de acordar cedo. Mas eu sempre admirei quem acordava. Porque o dia fica mais produtivo. E eu me tornei, porque eu queria me tornar uma pessoa diurna. Eu queria me tornar essa pessoa. Ela acorda antes de todos da casa dela. Foi com ela que eu aprendi. A Mulher de Provérbios 31. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Então eu falei, cara, se eu conseguir acordar antes de todos da minha casa, é um hábito que eu vou conseguir sustentar todos os outros. Eu vou conseguir cozinhar um café da manhã melhor, porque eu vou estar com tempo. Eu vou conseguir ter lido um capítulo da Bíblia que seja. Eu vou ter conseguido me trocar, fazer um skincare de repente. Então, pra mim, esse hábito foi o hábito que em um ano, acho que foi em 2020, foi tipo na pandemia. Se eu conseguir sustentar, eu consigo irradiar pra todos os outros. Sabe dor? Você tá com a dor no dedinho, irradia até o cotovelo, vem, ó, influencia tudo. Você é essa mulher que se você conseguir influenciar um hábito e sustentar este um hábito, você influencia não só outros hábitos, mas os hábitos da sua casa. Qual hábito? Isso é um plano. Qual um hábito que em 2026 você vai sustentar? Você vai bater no peito e vai falar, desse eu não abro mão. Fala um hábito. Tira um monte de coisa da sua mochila, Cis. Não, Thaís, mas você não tá entendendo. Eu preciso melhorar minha vida financeira, eu sei. Eu preciso melhorar minha alimentação. Tá horrível, eu sei. Meu casamento tá só ladeira abaixo. A gente não se vê mais, a gente não se olha mais, a gente não tem mais admiração. A gente não consegue mais se comunicar, a gente não consegue mais conversar sem brigar. Eu sei. Só que se você não tiver um hábito que vai transformar você na pessoa que vai ter força e disciplina para transformar todas essas coisas, não sustenta. Porque nós, mulheres, a gente busca por um salvador. Nós, mulheres, a gente busca por alguém que vai salvar a gente das nossas mazelas, dos nossos fracassos. Não, mas se eu tiver alguém pra treinar comigo, eu consigo. Não, mas se meu marido entrar na dieta comigo, se eu tiver um companheiro, Thaís, eu não tenho, ele não é um companheiro. Eu falo que eu vou fazer dieta, ele não tá nem aí. Bem-vinda à vida adulta. Ela é um tanto solitária. Eu sempre falo, a caminhada, quando você tá treinando,
Ela não é solitária, mas a corrida é. Você pode até correr lado a lado com alguém, mas ali é você contra você mesmo. Esse cara que eu falei do podcast que eu vi das forças especiais, ele falou que era muito mais difícil vencer a ele mesmo, depois que ele saiu de lá, do que todos os projetos que ele tinha de vencer os ladrões. Porque o ambiente que tinha lá fazia com que ele fosse alguém melhor. Mas transformar esse ambiente sozinho dificultava as coisas pra ele. Então, Cis, deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre fala pros nossos filhos sobre influência, eles terem boas influências. Só que nós precisamos construir um ambiente que eles se sintam seguros para se desenvolver. E isso não é só na nossa casa. Porque os nossos filhos não vão conversar as coisas só com a gente. Eles vão conversar as coisas com as outras pessoas. E nós precisamos garantir que eles confiam em outras pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Então, a outra coisa para 2026. Quais são os seus valores? E o quanto isso está alinhado com o seu ambiente. Porque tem gente que tem amigos que não estão alinhados com o que você acredita. Se seu filho fosse pedir um conselho para sua melhor amiga hoje, para a pessoa mais próxima de você, você estaria segura de que essa pessoa vai orientá-lo como você orientaria? E quando eu entendi isso, que para criar uma criança precisa de toda uma alcateia, de toda uma comunidade, eu mudei os meus grupos de amigos. E não porque aquelas pessoas não eram boas ou... Não. Só não estavam alinhados com o que eu acredito. Entende? Então, alinhe o seu ambiente e alinhe o ambiente da sua casa. Nós somos responsáveis pelo clima do nosso lar. Qual é o clima que você quer que a sua casa tenha? O que o ambiente da sua casa está favorecendo de facilidade para que seus filhos tenham bons hábitos, para que eles saibam quem eles são? Porque quanto mais eu sou, quanto mais eu me torno, mais eu promovo, mais eu conquisto. Quanto que a sua mochila aguenta hoje? Hoje, quando eu comecei a treinar, eu aguentava, 10 quilos no leg press. Hoje eu já aguento 30. Eu não comecei aguentando 30. Então não adianta você querer começar o ano transformando todos os seus hábitos. Pega um. Tenha pequenas vitórias nesse um. E aí você vai colocando coisas dentro da sua mochila. A partir do momento que você consegue suportar. Disciplina não nasce da autocobrança, mas de comandos, sistemas e autoconfiança. Olha só, em Mateus 5:29, li hoje de manhã, tá? Revelação fresca. Tá escrito assim, ó. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Não é isso, é o de baixo, tá? Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com todo ele pro inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir com todo ele pro inferno. No que você precisa ser radical? E aí a pergunta é, o que você precisa ser radical em 2025, em 2026? O que você precisa cortar fora? Porque é melhor você cortar fora agora do que isso tudo quebrar você o resto do ano. É sair de alguns grupos de WhatsApp? É ficar um tempo, de repente, sem redes sociais? É entrar no Discipline-se? Vocês entram no Discipline-se. Seja radical. Viva 28 dias com radicalidade, aprendendo a ter sistemas, aprendendo a ter um controle do ambiente, aprendendo a ser uma mulher sábia hoje, para que seus filhos sejam prósperos amanhã. O versículo do meu ano. E quem quer entrar no Discipline-se, o link tá na minha bio. E as inscrições fecham dia 4, que é o dia do meu aniversário. No dia 4, olha eu. Se você não entende que para liberdade, Cristo te libertou, a liberdade ela é tão importante, tão importante, tão importante, tão importante, que o Senhor nos entregou ela como presente. A Bíblia está escrito em Gálatas, para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não voltem novamente para o jugo de escravidão. Como que você vai fazer para não voltar novamente no jugo de escravidão, nos hábitos antigos? Radicalidade. Tem coisa que vai ter que ser radical, minha filha.
Se você não tem coragem pra sair num grupo de WhatsApp, você tem coragem pra o quê nessa vida? Você não tem coragem de parar de seguir pessoas que podem até ser maravilhosas, mas não te faz bem, não te causam boas emoções. Eu tenho uma influenciadora que eu amo. Eu acho ela incrível, eu admiro demais. Mas todas as vezes que eu seguia, que eu via algum conteúdo dela, eu me sentia muito pequena. Eu parei de seguir. Eu amo, me fazia muito bem, aprendi muitas coisas com ela, mas me fazia sentir pequena. Fazia eu me cobrar muito mais. Por que ela consegue ou não? Porque ao invés de eu estar planejando o que eu deveria fazer, eu me sentia pequena. Aí eu parei de seguir. É uma pessoa boa, que me fazia bem. Mas não me fazia sentir bem. Eu não tava ainda com mochila necessária pra suportar seguir ela. Porque eu ainda tava, ferida em algumas coisas. O que você precisa fazer? Que você precisa ser radical? Às vezes mudar de igreja. Às vezes, parar de falar com alguém. Eu não sei, mas tem alguma coisa que você precisa arrancar fora, porque senão você vai com tudo isso ladeira abaixo. A Bíblia tá dizendo, arranca o olho, arranca a mão, minha filha. Desinstalar o iFood, desinstalar o aplicativo do banco, desinstalar coisas, fazer uma limpa nos seus aplicativos. Parar de ler certos livros. Parar de conversar com certas pessoas, talvez tá me vindo muito forte isso no meu coração e eu preciso terminar essa live, mas eu preciso falar isso. Talvez você esteja a isso de trair o seu marido. Porque você tá conversando com uma pessoa que tá te trazendo a segurança de tomar essa decisão de trair o seu marido. Se você não for radical com isso, você vai acabar com a sua família. E a hora que você acordar e se der conta, você perdeu tudo que era importante pra você. Ó, a Cris falou, eu preciso parar de tomar cerveja. Precisa ser radical. Não compra, não vai em ambientes que te proporcionem isso. Talvez você vai ter que passar um tempo mergulhada no discipline-se. Mergulhada dentro de casa. Quando uma pessoa tá de dieta, ela tem que abrir mão da vida social. O problema é que a gente tá numa geração que quer tudo. Que quer viver o extraordinário sentindo muito pouco. Vai doer. Mudar hábitos dói, porque mudar maus hábitos dói, porque a gente passa por um tempo de abstinência, tal qual um vício. Mau hábito é um vício. Pra você vencê-lo, você tem que passar por abstinência. Quando eu tirei o telefone do Theo, porque eu dei um tablet por Theo, eu tinha 2 anos, eu achei que eu tava fazendo a coisa certa. E quando eu descobri que eu tava arregaçando com o cérebro do meu filho, tiro. E eu sou radical, Eu sei que talvez o método que você precisa é um método mais tranquilo, é um método, mas eu não, eu sou sim, sim, não, não. Seja o meu sim, o meu não, o meu não. Às vezes isso eu preciso pagar um preço, mas comigo funciona. E aí eu tirei o telefone. A partir de hoje você não usa mais. O menino entrou em abstinência. Ele arrancou a cortina do teto, ele rabiscou não sei o que, chorava, esperneava. E eu falava pro meu marido, a gente tem que aguentar firme. Vai passar. Vai passar. E sofrer foram 15 dias. A gente colhe hoje, com 11 anos, em que ele precisa ir bem na escola, em que ele precisa treinar o foco dele por causa do TDAH, enfim. A gente colhe muitos bons frutos. Porque o Theo é extremamente obediente. Se eu falo pra ele, desliga a televisão, ele desliga imediatamente. Às vezes ele fala, posso terminar o episódio? Como eu sei que o cérebro precisa de continuidade, começo, meio e fim, claro. Quanto tempo falta? Depois ele desliga. Mas foi porque eu passei por uma fase de, nadar na arrebentação, ser radical. E a gente tem que ser radical às vezes com a gente. Passar por abstinência. E aí o plano. Agora que você sabe tudo isso, a gente vai falar bem rápido do plano, porque pra quem tem tudo isso que a gente falou aqui, tem substrato, fazer o plano é fácil. Você vai pegar todas as áreas da sua vida que você quer ver florescer, que você quer ver prosperar, e você vai colocar apenas 3 metas. 3. Qual é o objetivo das finanças, por exemplo? Thaís, pro primeiro trimestre, parar de dar desculpa. Aprendeu isso no Disciplinas ou não aprendeu? Cara, a aula do fogo no parquinho faz a gente ter uma vida sexual com o nosso marido que você nunca teve na sua vida. Porque a gente aprende a parar de dar desculpa. Mas não dar desculpa e ir pra forca.
é dar desculpa e querer fazer o negócio. Alguém me perguntou aqui, antes de eu falar dos 3 planos, sobre como funciona o Disciplina. O Disciplina, isso é um programa, não é um curso, de 28 dias, em que você vai desenvolver hábitos, rotina e disciplina para você e para sua família, porque você vai conseguir influenciar o que tá aí, com metodologia espiritual, física, emocional. Nós temos 2 encontros por semana, um é para ativação do dia, e aí tora espiritualmente ali você acordar bem, e o outro é os sábados, em que a gente faz um grupo de ativação, em que a gente faz realmente como se fosse o Alcoólicos Anônimos. Só que diferente dos Alcoólicos Anônimos, eu faço meio que uma mentoria com você, se você tiver coragem de se expor ali na frente de todo mundo. E a gente traça um plano para aquele problema latente que você está vivendo. E aí nós temos as aulas, que já tem um plano para você assistir durante toda a semana, e esses encontros, e a aula do Fogo no Parquinho, e o desafio do Fogo no Parquinho. Qual é o nome do devocional que você usa com seus filhos? Eu vou mostrar pra vocês, eu tô pra receber o desse ano, por isso que eu não mostrei ainda, tá? Mas é da editora Inspire. Então vamos lá, você vai pegar as áreas da sua vida, então finanças, vamos falar aqui que você quer melhorar suas finanças. Qual que é o objetivo principal das suas finanças? Eu quero guardar mais dinheiro, ou eu quero quitar as minhas dívidas. E essas aulas são de quanto tempo? De 15 a 20 minutos, tá, Cisa? São aulas curtas. A gente tem aula de como tirar os seus filhos do telefone, a gente tem aula de como melhorar o seu casamento, aulas de como ler melhor. Então, a gente... lá, a Atila... Todo mundo. A Atila pode dizer que ela fez o Disciplinas, quem já fez aqui pode dizer. Todo mundo que entrou no Disciplinas falou, cara, eu pensei que era uma coisa, vivi outra e era exatamente o que eu precisava viver. Eu entrei pensando que era uma coisa, vivi outra, mas eu vivi exatamente o que eu precisava de viver. Porque é muito mais profunda essa construção dos sistemas, porque passa por um processo de cura, né? Mas enfim, se você vai entrar no Disciplina, se fecha dia 4, não fica de fora. Qual devocional você irá fazer esse ano? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Esse aqui. Palavras proféticas, da editora Inspire também. O das crianças é esse também, só que pra idade deles, então a gente fica com a família toda alinhada. Então esse aqui, ó. Palavras proféticas do Carlito Paz. A gente faz devocional junto todo dia no Disciplinas. Uma vez é ao vivo e os outros dias você tem lá o devocional gravado, tá? Aí você vai pegar a área da sua vida, finanças. Eu quero guardar dinheiro, eu quero pagar minhas dívidas. Aí você vai estipular 3 metas pra você fazer. E você vai fazer isso por trimestre. A gente entendeu que o trimestre é mais eficiente do que a longo prazo. Eu não tenho metas a longo prazo. O que você quer daqui 5 anos? Não sei. Eu sei o que eu quero daqui 3 meses. Serve? Porque eu sei que se eu fizer esses 3 meses direitinho, os 5 anos acontece. Não preciso pensar. Eu preciso orar, gerar e entregar. Eu preciso construir. Beleza. Aí você vai... eu vou colocar... Primeira meta. Colocar no papel todas as dívidas que eu tenho. Porque eu sei que tem gente que tem um sabotador esquivo muito alto e se esquiva de olhar de verdade. Sentar, olhar no banco, pegar o extrato, pegar todas as dívidas, colocar isso no banco porque isso dói. Então não sabe nem quanto que tá devendo. Então a primeira coisa, quanto que eu tô devendo. A segunda coisa, quanto que eu preciso de dinheiro para pagar. A quarta coisa, refazer meu orçamento. A terceira coisa, perdão. Então você tem um plano, um objetivo e você tem 3 metas. Daqui 3 meses vocês vão sentar juntos de novo. Meu marido não quer fazer isso também, o meu também não queria. Por 4 anos eu fiz sozinha. Até que ele viu que tava dando certo. Porque homens, prestem atenção, mulheres do meu Brasil. Homens não aplaudem as suas promessas. Homens não aplaudem as suas sementes. Homens se movem por resultado. Comece a dar resultado e tenha seu marido mais perto de você. Comece a dar resultado. Porque agora eu vou fazer dieta. Quantas vezes você falou isso? Foi só ladeira abaixo. Começa a ter um corpo mais bonito, que seu marido vai começar a falar assim, como é que você... Se tiver homem aqui, me fala se não é verdade. Como é que você fez isso?
Homem se alimenta de resultado. Faça em silêncio. O discipline-se é o plano que você vai fazer em silêncio. Eu não quero que você conte pra ele que você tá num programa. Eu quero que ele veja os seus frutos e se alimente deles. Eu quero que ele veja e reconheça a sua transformação. Para de ficar prometendo o que você vai fazer e não faz, porque você tá só perdendo a sua autoridade dentro da sua casa. Seus filhos estão vendo você prometer as coisas e não cumprir. Faça em silêncio. E deixe os seus resultados falarem por você. E o plano é esse. Aí você vai pegar vida financeira, vai fazer isso. Você vai pegar seu casamento e vai fazer isso. Você vai pegar como você quer com seus filhos e fazer isso. Por exemplo, com as crianças eu fiz a meta. Me aproximar mais dele, ter mais conexão. Então, uma vez por mês, eu vou pegar o Theo sozinho e ter um dia de mãe e filho, o Noah sozinho e ter um dia de mãe e filho. Ponto. Isso já vai fazer eu me conectar mais com eles. Eu só preciso ser constante nisso. Não são grandes coisas, são pequenas. Você só não pode se distrair com as distrações, com as facilidades. Então, eu quero me aproximar mais do meu marido. Teve uma época que eu e o Bruno, a gente tava brigando e tudo, mas uma fase também, a gente não conversava mais, não tinha mais assuntos em comum, e tava um negócio. Cara, ele ama carro, ama velocidade, kart, carro, moto. Eu comecei a estudar sobre isso. Sobre carro, sobre o carro que eu queria ter. Aí, eu comecei a conversar com ele sobre assuntos que são importantes pra ele. Parar de querer só ficar conversando conversas difíceis sem antes estar conexão. Primeiro você conecta o coração, depois você ganha a mente. A mulher sábia de hoje é a mãe próspera de amanhã. É a esposa próspera de amanhã. Mulher de Provérbios 31, ela é sábia. Então você vai fazer isso em todas as áreas da sua vida. Pensa que você precisa começar pequeno. Sua mochila não aguenta o tranco. Coloca coisa pouca na tua mochila e aí depois quando você tiver mais forte, você vai colocando mais coisas. Hoje eu consigo colocar mais coisas na minha rotina. Hoje eu consigo ter uma dieta de pesar até o azeite que eu como. Mas antes eu não conseguia, porque eu nem cozinhava. Então, começa pequeno. Começa acordando meia hora. Começa a fazer hábitos que sejam congruentes com a sua rotina. Thaís, se eu não acordar e for para a academia, primeira coisa, acordo, me troco, skincare. Ai, passo uma coisa pro olho, coisa pra isso. Não, se não tem 2 cremes pra eu passar, eu já não faço mais skincare, porque fica difícil. Aí outra pergunta que eu te faço, o que você tá dificultando na sua vida? Fica tão difícil que você fica exausta. Aí eu, pronto, um tônico e um creme. Consigo fazer skincare todo dia agora. Porque eu facilitei a minha vida. Aí é esquema, eu acordo, eu tenho exatamente... É automático. Seus filhos estudam à tarde? Estudam. Eu não dou conta de criança estudando de manhã, Cis. Isso sou eu, tá? Porque pra mim amanhã passa rápido demais. 7 horas da manhã eu tenho que deixar a criança. Os comércios só abrem 9. Aí eu fico aí sem... Não. Eu vou... Eles entram a 1. Esse ano eles entravam às 11, 10h30 e saíam às 5. Eles estavam semi-integral. Aí agora, esse ano, eles vão estudar à tarde. Então eles vão entrar 1 e sair às 6h20. E aí eu já tenho todo o meu esquema preparado. O ano vai começar. Quando eles começarem a ter aula, eu já tenho um esquema. Eu tenho a hora que eles vão estudar, porque eu falei pra eles, vocês querem estudar naquele colégio? Tá bom. Você vai ter que estudar aqui em casa por 30 minutos todos os dias, tá bom? Tá bom. E eu fico com o amiguinho das crianças aqui. E eu vou pôr o amiguinho pra estudar junto. Ele vai entrar na mesma rotina. Então tem uma rotina, você vai ter que estudar 30 minutos, aí os esportes. Então a parte da manhã eu tiro pra cuidar deles, da casa, de mim, enfim. Aí eu trabalho a parte da tarde. E pro seu menino que tem TDAH é tranquilo à noite, minha filha fica agitada demais. Muito tranquilo, Cis, muito tranquilo. Porque eu não mudo a rotina. Eu posso estar viajando, eu não mudo a rotina. É o mesmo. E quando eles vão, por exemplo, eles ficaram 1 semana na casa da avó. Eu falo pra ela, ó, tomar banho, ela segue só o mesmo plano. Aí, quando segue o plano de toma banho, janta, faz o devocional, dá sono neles. Porque a gente funciona em um ritmo circadiano. Se a gente faz todos os dias a mesma coisa no mesmo horário, o nosso corpo corresponde. Cis, eu vou falar uma coisa muito íntima aqui pra vocês. Eu faço cocô todo dia no mesmo horário, porque eu treinei o meu intestino. Eu odeio fazer cocô no meio do dia. Fazer o número 2 faz parte do meu esquema da manhã.
O meu intestino acorda 5h30 da manhã. Aí eu vou, faço o que eu tenho que fazer e vou viver minha vida. Não importa onde esteja. Porque eu treinei o meu corpo, a base das estruturas que eu falei pra vocês. Eu treinei os meus filhos pra ter sono no mesmo horário todos os dias. É claro que se eu passo daquele horário, eles despertam, mas eles não ficam agitados mais. Antes eles ficavam, agora eles não ficam mais. Mas eu treinei, eles sentem sono 9 horas da noite. Entre 8h30 e 9 horas, que agora eu mudei, eu estendi um pouquinho. Ó, olha isso. Ao invés de você se cobrar demais, eu preciso terminar essa live, meu povo. Ao invés de você se cobrar demais, gaste energia recalculando rotas. Para de se cobrar demais, pelo amor de Jesus Cristo. Se cobre certo. Você não tem que parar de se cobrar. Você não tem que parar de se cobrar. Só que você tem que se cobrar certo. O cara lá das forças lá, especiais, ele falou que quando as coisas davam errado, o comandante não passava tempo julgando o cara que errou. Ele olhava a situação, entendia o que estava acontecendo, recalculava o plano e mandava uma nova ordem. É isso que a gente tem que fazer. Então, até esse ano, as crianças dormiam 8 horas da noite. Só que ano que vem eles vão estudar à tarde, então eles vão sair das 6 horas. Eu não vou conseguir pôr eles pra dormir às 8. Então eu já comecei, de 3 meses pra cá, fazer eles dormirem 8h30, 9 horas. 8h30, 9 horas, 8h30, 9 horas. No começo eles estranhavam um pouco, eles começavam a ficar com sono antes. Agora já dá 8h30, 9 horas e já ficam com sono. Porque eu já eu recalculei a rota pro próximo ano. Devagar. Sem peso, sem pressa, sem pausa. Sem peso, sem pressa e sem pausa. Esse é o lema do Disciplina-se. Sem peso, sem pressa e sem pausa. Cis, bom dia. Como faz a questão do devocional? Não quero fazer com livros, quero fazer com a Bíblia. Tem dica? Tenho. Você vai pegar um plano de leitura anual que tem no aplicativo e você vai ler aquilo. Se naquele dia, por exemplo, aconteceu um imprevisto, você não consegue ler os 3 capítulos, priorize ler qualidade e não quantidade. Jesus não Jesus não tá nem aí se você leu 3 livros. Jesus, ele tá aí se você leu um versículo e esse versículo transformou sua vida. Então é isso. Preze por qualidade. Preze por qualidade, tá? Não existe disciplina sem prioridades. Não existe disciplina nenhuma se sustenta sem prioridade. Quais são as suas? Então, tenha esquemas. Saiba quem você é. Tire pesos da sua mochila. E tenha pequenas vitórias. Sem peso, sem pressa e sem pausa. Você não precisa acelerar. Você não precisa acelerar. Você precisa encontrar o seu ritmo. A natação me ensinou a encontrar o meu ritmo. Meu ritmo. E se você tem esquemas, você não depende de emoções. Hábitos não têm sentimento. Hábito não tem sentimento, anota isso. Se você tem um esquema, por exemplo, tô com uma vontade de comer um macarrão à carbonara, mas eu tenho comida na geladeira. Hábitos não têm sentimento. Eu vou pegar a comida que eu tenho na geladeira porque eu fiz, eu facilitei o fácil e dificultei o difícil, e não vou comprar um carbonara porque eu não tô comendo glúten. Só que se você não tem a comida na geladeira, sim, você vai pedir um carbonara. E aí você vai se cobrar, porque você vai falar que você não consegue. Não é que você não consegue. Disciplina não depende de força de vontade. Disciplina depende de esquemas. É sem peso, Cis. Peso. Sem peso, não preço, tá? Sem peso, sem pressa e sem pausa. Você não precisa acelerar. Você só precisa... E aí o dia que você tá, quando você tá na fase ovulatória da sua menstruação, porque é importantíssimo a mulher entender isso. Você tá na fase ovulatória. Você vai dar uma acelerada maior. Você vai dar uma acelerada. Só que quando você tá na fase lútea, você vai sem pausa, sem pressa. Só que o importante é você não parar. Não importa o ritmo que você tá indo. Importa você não parar. Tá? Por que você não come glúten? Primeiro porque eu decidi, e segundo porque eu percebi que, Cis, a gente tá ficando mais velha, a gente não tá ficando mais nova. A máquina começa a funcionar diferente. O glúten me incha. Quando eu como glúten, a minha aliança fica presa. Aí eu percebi, não é normal isso. Então aí eu como em casos esporádicos, entendeu? Não é a base da minha alimentação.
Mas se eu quero comer uma coisinha, um bolo, é um aniversário, vale a pena a caloria, aí eu como, entendeu? Mas eu não é a base, eu não como todo dia, não preciso. Eu como a comida que Deus fez. E aí no Disciplina a gente fala muito sobre isso também. Sobre como manter uma dieta, uma mentalidade que te faz manter a dieta. Por exemplo, uma amiga minha me perguntou que se eu tivesse acima do peso, se eu tomaria Monjauro. E aí eu vou falar pra vocês o que eu falei pra ela em relação a quando o médico falou pra eu dar remédio de TDAH pro Theo. Não adianta você tomar Monjauro, dar remédio de TDAH pro seu filho, se você não faz o básico. Porque não sustenta. Aí você fica com aquele cabeção de Ozempic, que é aquela pele flácida. Eu tomaria. E viva a tecnologia. Mas eu não tomaria se eu não tivesse o mínimo da base bem feita. Mínimo, eu não tô falando... Se eu já não treinasse, pelo menos 3 vezes na semana. Se eu já não tivesse o horário determinado para minhas refeições. E se eu já não tivesse uma noite de sono boa. Se eu já não tivesse organizado minha rotina noturna. Eu esperaria um pouquinho. Eu treinaria esses hábitos e aí eu pra cima do Monjaro, com certeza. Nossa, mas com certeza. Foi igual o remédio TDAH do Theo. Por que eu não dei? Porque eu sabia que tinha coisas na rotina dele que eu precisava desenvolver para que se ele precisar do remédio, o remédio venha como um facilitador e não como um salvador da pátria. Lembra que eu falei pra vocês que a gente busca um salvador da pátria? Então, o remédio, se o Theo precisar tomar remédio, por exemplo, no ensino médio, porque ele tem que estudar pra caramba, e vestibular, e escola, e vestibular. Se ele precisar tomar, ele vai tomar. Eu não sou contra o remédio. Mas ele já faz atividade física, o Theo tem o hábito da leitura, ele não é dado a celular e videogame, ele tem um sono bom, ele tem uma boa alimentação. E quando o médico, ele tem uma conexão familiar boa, a gente tem uma boa estrutura familiar que dá constância e dá segurança para a criança se desenvolver. Quando o médico falou para mim, você vai dar remédio pro seu filho? Eu falei, não vou. Não vou. Sabe por quê? Porque eu sei que eu tô falhando na rotina dele. E o remédio, ele vem como facilitador e não como salvador. O Monjauro precisa vir como facilitador e não como salvador. Porque senão você vai arrumar um problema pra sua vida. Por exemplo, quando você perde peso com Monjauro, se eu não me engano, tá, Cês? Eu posso estar muito enganada. Eu não sou nutricionista, eu só sou uma curiosa. Você perde, se eu não me engano, 25% do seu peso é de músculo. Se você não tem músculo, você não tem imunidade. Muita gente no Covid se salvou porque tinha musculatura. Músculo. Porque quando a gente fica muito doente, é uma doença inflamatória, ela primeiro atinge seu músculo para depois atingir seus órgãos. Só que se você não tem essa barreira, ela vai direto pro órgão. Então o Monjauro, você perde 25% de musculatura. E aí existe uma doença, que eu vi outro dia um treinador físico falando que ele acredita que vai ser a doença da próxima geração, que é a sarcopenia, que é falta de músculo. Se você não tem músculo, você tem Alzheimer. É cientificamente comprovado que se você tem pouco músculo na perna, o idoso, ele não fica só fraco, ele fica demente. E aí a galera emagrecendo com força com Monjauro, mas esquecendo que existem, como que fala? Quando você toma uma coisa, não é efeito rebote, ele tem tananã. Eu esqueci. Você viu também, Cis? Ele tem um tananã, que eu esqueci o nome, que vai vir no futuro. E a galera vai se arrepender de não ter feito uma base forte hoje. Entende? Então, o problema é a base que você tá construindo. É a base. E a partir disso, entendeu? O efeito colateral do Monjauro, ele vai vir a longo prazo. Eu sou super a favor do Monjauro. Pra quem precisa. Tem gente usando Monjauro pra emagrecer 2 quilos. Acho loucura. Mas sou eu, não tenho nada a ver com a vida de ninguém, entendeu? Cada um faz o que quer da sua vida.
Você é uma pesquisadora, palestrante. Eu sou curiosa. Como criar uma rotina com um filho de 10 anos se seu marido não colabora? Aqui também o marido não colabora, Cis. Para com esse negócio de vocês acharem que vocês precisam de um salvador. Vocês não precisam. Homem se alimenta de resultado. No começo, a única coisa que eu falei pro Bruno é: não atrapalha. Você não quer ajudar na rotina das crianças também, mas não atrapalha. Ele não entra na rotina. É simples assim. Eu faço a rotina com as crianças sozinha. Eu não preciso dele pra fazer a rotina. Aí agora que a rotina está estável, estabilizada, ele entra. Entendeu? Não preciso de, rede de apoio. É tudo abstrações pra gente não assumir a responsabilidade do que a gente quer viver. O seu marido tá cagando. Desculpa. Ai, gente, desculpa, eu preciso acabar essa live. Mas o seu marido, ele não está preocupado, vamos ser finas, como diz a minha sogra. Tá aí, você precisa ser mais fina, tá bom? O seu marido, ele não está preocupado em ter rotina. Essa não é uma ideia da cabeça dele. O seu marido não está preocupado na dieta. O seu marido não está preocupado em uma bolha. Não foi ele que decidiu isso, foi você. A partir do momento que você decidiu isso, banque as suas decisões. Não espere dele, porque ele não quer esse preço. Ele não quer pagar esse preço, ele não quer cobrar o valor desse trabalho. Foi você que decidiu isso, então faça acontecer a partir de você. E quando tudo estiver florescendo, porque é isso que uma mulher faz, ela edifica, é um poder, ele se alimenta disso. Aí ele entra. Aí você consegue, com o seu jeito de mulher sábia, que a gente aprende muito no Discipline-se, muito. Você consegue usar o seu poder de edificação e construir um lar que vale a pena ser vivido. E aí você não tá obrigando ele a participar de algo que você decidiu. Ele simplesmente foi conduzido. Ele foi influenciado. É como uma dança. É um maestro. É um maestro. Ele faz assim, ó. O maestro faz assim e todo mundo segue. A mulher de Provérbios 31, ela é uma maestra. Ela faz uma boa mordomia do poder que Deus entregou pra ela. E com isso ela é uma mulher disciplinada. Ela não se cobra. Ela constrói. Então para de se cobrar. E para de depender do seu marido pra fazer as coisas. É igual, eu só consigo treinar se tiver amiga. Pronto. É a amiga que vai sentir a dor do músculo quando ele estiver rompendo? Não, você vai conseguir sozinha, minha filha, porque a vida ela é solitária. E a gente precisa aprender a viver com a nossa própria companhia e com as nossas próprias dores. E bom, é assim no Discipline, a gente toma umas cajadadas. Mas eu também sou boazinha. Enfim. Que mais? Como funciona o Discipline? Se dá tempo de entrar, dá tempo de entrar. O link tá na minha bio, tá, Cis? O link tá na minha bio. Entra no Discipline e vem viver. Venha ter esses esquemas para que você construa um ano. Eu não desejo para você o melhor ano da sua vida. Eu não desejo para você, eu profetizo na sua vida que você... Não. Eu desejo para você que você vai ser muito melhor em 2026. E agora, para encerrar, eu quero ler uma coisa para vocês. Todo ano eu dou uma palavra de ordem pro meu ano. Quem é do Discipline se sai de lá com a sua própria palavra. Eu dou uma palavra de ordem pro meu ano. E esse ano é realinhar. O ano passado, Cis, eu andei muito... Eu não parei, mas eu andei muito devagar em relação à minha vida profissional. Porque em 2023 eu acelerei tanto que eu me quebrei. Eu me violentei, sabe? Eu tive um burnout porque eu acelerei demais. E em 2024, eu desacelerei. Eu não parei, mas eu desacelerei. Só que eu acho que eu desacelerei demais. E em 2025, eu vou realinhar. É a minha palavra para 2025. Realinhar. Eu não tô desalinhada. Mas tem coisas que eu preciso dar um ajuste fino e me realinhar com o que os céus têm para mim. E realinhar é sobre intencionalidade, eu sou intencional. Realinhar é sobre disciplina, foco, porque pensa que o braço tá quebrado, ele tá desalinhado. Quando você vai realinhar, dói. 2026, perdão. Dói, porque você vai pôr no lugar de novo. Então eu sei que tem coisas que vão dar uma doída, mas eu tô pronta pra essa dor, porque eu aprendi que eu não quero o meu sonho. Eu quero comprar o
preço de viver o meu sonho. Porque se eu não comprar o preço de viver o meu sonho não chega. Realinhar. E aí tem um versículo, porque também eu trago um versículo. Meu primeiro dia aqui, o que é o Disciplina-se? Disciplina-se é um programa de hábitos, rotinas e disciplina que a gente vive por 28 dias juntas, alinhando, olha eu, trazendo disciplina espiritual, física, emocional e familiar. Então a gente vai ajustar todas essas disciplinas para que você realmente tenha essas estratégias e esses sistemas para viver aquilo que você é, mais do que aquilo que você quer. Porque quando você vive o que você quer. O que a gente faz é resultado de quem nós somos. Então é um programa de hábitos, rotinas e disciplinas, 28 dias juntas. As inscrições estão abertas, vão fechar no dia 4. E eu quero ver você lá, Cis. Quero te ver lá. Versículo pro meu ano. Salmo 90, 12. Ensina-nos, aí eu vou falar de mim, porque é pra mim. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Porque se eu tiver um coração sábio, tudo me é acrescentado. Se eu tiver sabedoria para não carregar mais peso do que eu aguento, do que eu sou capaz agora. Se eu tiver sabedoria para falar, conversar. Se eu tiver sabedoria para decidir, para tomar decisões importantes. Esse ano eu tomei uma decisão muito importante que eu ainda vou contar para vocês, mas foi dolorido tomar essa decisão. Mas eu fiz isso pensando em base forte, construção de base, mais do que uma sensação imediata, sabe? Meu primeiro dia, já amei, preciso muito desse programa. Então vamos, Cis! São 28 dias, começa no dia 8 de janeiro. Aí fecha agora dia 4, as inscrições. Pra dia 8 a gente pau na máquina, a gente começar juntas, tá? Eu não li ainda o devocional, eu li a Bíblia. Sabedoria. A gente vai andar sobre 3 palavras durante o Disciplina-se. Prosperidade, abundância e sabedoria. Paz. Paz. E a gente vai entender que prosperidade é eu conseguir reconhecer o que eu tenho e agir a partir disso. Abundância é eu me preencher tanto que os meus se alimentem, né? Eu transbordo, eu não preciso arrancar de mim para dar para os outros. E sabedoria. Então, esse é o meu versículo. E eu fiz uma breve oração e quero orar para vocês. A Disciplina-se é vida. Senhor, eu anotei tudo isso no meu planner, ó. Por quê? Porque eu abro e eu já vejo, tá vendo? Eu deixo tudo muito próximo a mim. Tudo muito perto. Eu preciso ver e alimentar constantemente. Igual eu falei das metas. Coloque num lugar que você veja. Realinhe de 3 em 3 meses. Não deixa a longo prazo, não. A gente precisa ter KPIs na nossa vida. Que eu esqueci, toda vez eu esqueço. Que é marcadores. Se eu sei que tá dando certo ou que tá dando errado. Se eu sair do caminho, se eu não sair, entendeu? Senhor, eu não quero apenas atravessar 2026. Eu quero viver. Cada dia mais consciente da tua presença. Guarda o meu coração das distrações sutis. Da comparação, do excesso e da ansiedade. Que eu viva todos os dias para alcançar um coração sábio. E eu sei que eu só vou alcançar esse coração se eu estiver mais próximo a você. Então, realinhe o meu relacionamento com você. Para que a minha família receba de tudo que eu vou me tornar. Amém. Amém. É isso, Cis. As lives do Disciplina vão acontecer em qual horário? Às quartas-feiras, às 5:30 da manhã, a gente vai fazer o devocional. E aos sábados, que é o grupo de ativação, às 9:30 ou 10 horas, eu preciso ver, mas eu acho que é 10 horas, tá? Tudo fica gravado, você tem acesso por 1 ano. Por 1 ano. Mas é óbvio que o ao vivo, vocês vão ver. Quem tiver no grupo, quem já fez grupo de ativação do Disciplina-se aqui sabe do que a gente tá falando. Cara, é um negócio sobrenatural. Sobrenatural. Então, que você viva o Disciplina-se na sua veia. E aí a intensidade serve. Porque a gente vai estar juntas, é um ambiente preparado para isso. É um ambiente de cura, é um ambiente de reconstrução. Que você viva todos esses dias para alcançar o seu coração sábio, a sua disciplina. Porque o plano é fácil fazer. Difícil é você ser quem vai sustentar esse plano. E eu quero que você seja quem vai sustentar esse plano. Então, o Disciplina-se vai te tornar essa pessoa. No seu casamento, na sua vida, na sua mente, com a sua família. Porque a base vem forte e ela vem forte a partir da gente.
Combinado? Deus abençoe muito seu ano. Que você seja a pessoa que vai sustentar os sonhos, os planos. Que você esteja alinhada aos planos e sonhos do coração de Deus, porque essa é a certeza que nós temos que vai dar certo. Billy Graham diz que eu li o último capítulo da Bíblia e lá diz que nós já vencemos. Vai dar tudo certo. Se você se tornar quem sustenta isso. Existe uma matemática. O propósito, viver o propósito de Deus para sua vida é igual promessa mais processos. Os processos não precisam ser difíceis. Eles não precisam ser doloridos. O fato de ser difícil, Cis, não é porque não é pra você. É porque é justo que muito custe o que muito vale. Quando é difícil, Cis, quando existe muita resistência, é porque vale a pena viver. E que você se torne a pessoa forte o suficiente para não se quebrar quando as coisas ficarem difíceis. Para resistir no dia mal, facilitando o que é fácil e dificultando o que é difícil. Moisés só não entrou na terra prometida porque ele caiu na tentação do orgulho, de desobedecer aquilo que Deus já tinha entregue para ele. E ainda com a promessa... Só que olha como Deus é maravilhoso. Ele ainda fez Moisés vislumbrar. Ele mostrou para Moisés como era. Era sobre alinhamento, não era sobre punição. Te vejo no Discipline-se. As inscrições fecham no dia 4. Manda pra todo mundo. Fala pra sua melhor amiga. Constrói esse ambiente. Cara, tem um programa. Eu queria fazer muito junto com você. Seu marido vai agradecer. E tem um plus esse ano. Que pela primeira vez, a gente tá no Turma 7. O Bruno vai participar. A gente vai fazer uma aula juntos. Sobre a base forte. Como fazer isso em família. E não pensem vocês que o Bruno... ele é super, que me ajudou desde o começo, que fez a rotina com as crianças, que me apoiou em todas as decisões que eu tomei. Não. A única coisa que ele entendeu é que ele não podia atrapalhar. E conforme eu fui avançando, eu fui crescendo, ele foi trazendo e foi chegando mais perto. Eu não obriguei ele a nada, Cis. Eu não obriguei ele a nada. Hoje eu aprendi que a mulher sábia ganha o marido dela em silêncio. E o silêncio não precisa te quebrar, ele não precisa te ferir. O silêncio te constrói, se o seu silêncio estiver à base da disciplina. Combinado? Deus abençoe seu dia, seu ano, e que você esteja no Discipline-se. As vagas estão abertas, tem um link na minha bio, e vamos juntas. Eu preciso me tornar uma pessoa mais elegante esse ano. Essa é uma das minhas metas, ser mais elegante. Um beijo, fiquem com Deus. E se puder, tirar um print aqui e trazer no seu stories um apontamento, algo que foi importante pra você, me marca. Eu quero saber, quero te ver. Estamos juntas. Tem muito mais pra você. Vai ficar gravada? Vai ficar gravada pra quem tá no grupo, na comunidade. Pra quem estiver lá na comunidade... Daqui a pouco eu vou colocar um link lá pra vocês reassistirem, tá bom? Se você não tá na comunidade, me manda um inbox que eu te mando o link, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. E até o Discipline-se.